Olá, estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. No BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com o Guilherme Afonso, que é CFO e RI da Baema, uma holding de colégios de educação básica controlada pela gestora Mind e também pela família Afonso Ferreira, com mais de 60 anos de experiência no mercado. No acumulado de junho, todos os papéis do segmento fecharam em alta e algumas companhias chegaram a ultrapassar 10% de valorização. Para os analistas do setor, a concorrência entre as empresas pode equilibrar possíveis altas de matrícula e mensalidade, mesmo com a inflação e o desemprego, que também podem aumentar os custos, como os salários de profissionais da área e ainda o material escolar. Já de olho no início do novo semestre, as empresas estão se preparando aí para uma retomada com investimentos em inovação e tecnologia, apesar de ainda existir, claro, a preocupação com a influência direta de altas na inflação e também no desemprego. Porém, o otimismo vem aumentando de acordo com o andamento da vacinação aqui no país, o que pode favorecer diretamente empresas como a Baema. Nós vamos conhecer melhor a partir de agora. A Baema faz parte da revolução que a educação do Brasil e do mundo vem passando. E para isso está comprometida com a formação de alunos e alunas com pensamento crítico. A construção de um grupo brasileiro de educação começou em 2016, mas a história da Baema vem de muito antes. A empresa nasceu em Salvador, em 1953, com um comércio de máquinas agrícolas e logo se tornou representante da marca Caterpillar, no Nordeste. O sucesso foi tão grande que na década de 80 ela começou um processo de expansão, investindo em grandes empresas na Bolsa, entre elas o Unibanco. Depois, com a fusão com o Itaú, a Baema distribuiu 98% dos ativos aos acionistas. A partir daí surgiu a Baema Educação. Entre 2017 e 2018, a empresa comprou 4 escolas dedicadas ao ensino construtivista. Depois adquiriu outras 4 unidades com metodologia montessoriana. Em 2017, o fundo Mind Educação comprou pouco mais de 37% das ações da Baema. Em 2019, passou para 55% e assumiu o controle da empresa. Hoje, o grupo tem 9.000 alunos em 9 escolas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco. Agora a empresa pretende ampliar a rede pelo país e também passar a atender o público de baixa renda. A Baema está listada na Bolsa há mais de 40 anos. Mas antes da gente bater um papo aí com o Guilherme Afonso, CFO e RI da Baema, eu quero trazer o Alex André, especialista de investimentos, meu parceiro aqui de todos os dias no BMC Business, já está aqui comigo. E aí, Alex, vamos voltar a falar desse setor aí de educação por aqui, como a Baema, né, que, aliás, companhia que tem apostado aí no modelo de aluguel de escolas, né? É isso aí, Débora. São modelos aí, basicamente modelos inovadores, né? A companhia aí tem muitos anos de bolsa e também é um case que vale a pena a gente ficar um pouco mais de olho em relação, né, à reabertura econômica, né, quando todo mundo fala o trade de reabertura, e também o setor de educação básica também, que vem aí trazendo grandes resultados, não só para a Baema, mas para os principais players aqui da Bolsa. A gente vê um grande número, né, de números de inscritos, né, ou seja, net, né, de alunos positivos, e também, ao mesmo tempo, o avanço da vacinação, melhoria econômica, né, a melhoria aí do Brasil, né, de toda a perspectiva econômica do Brasil, traz uma leitura melhor para o case, melhor para o setor. Então a gente vai entender um pouquinho mais da Baema, quais são as principais perspectivas, lembrando, né, o que pode ter aí de vertente de crescimento e também o que a companhia vem fazendo aí nos últimos trimestres, que pode trazer aí, né, um ponto de atenção para o case, né, Débora? Isso mesmo, Alex. A gente ainda também vai falar mais de resultados, né, aqui, vai trazer mais cases aqui do mercado, trazendo números e também trazendo mais detalhes sobre a Oi e também sobre a Cury. Mas agora, para poder entender melhor os números da Baema, saber mais sobre os próximos passos da companhia, a gente vai conversar ao vivo com o Guilherme Afonso, CFO da companhia, que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business. Oi, boa tarde. Obrigado pelo convite. Prazer falar com vocês, enfim, com os espectadores. Então vamos lá. Bom, antes da gente falar um pouco sobre a companhia, né, como um todo, você poderia contar para a gente como que a pandemia afetou o modelo de negócio da Baema? Assim, quais foram os principais aprendizados para a companhia? Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu acho que a principal
principal segmento que foi afetado é o de ensino infantil. Então, as nossas escolas, a maioria delas hoje, elas são completas. O que significa isso? Elas vão desde do primeiro ano ali do ensino infantil até o último ano do ensino médio. Então, ali do 1 aos 17, dos 2 aos 18 anos. Tá? Os alunos mais velhos, a partir de 6, 7 anos, eles já têm uma certa autonomia, cada vez maior, né? Os mais velhos ainda, quase autonomia completa, para um aprendizado autônomo, enfim, ou à distância, com ferramentas digitais. Já os alunos mais novos, eles têm uma dificuldade muito maior, assim, eles necessitam da presença das famílias, dos pais, da mãe, enfim, ali do lado deles para aprender, enfim, para ter essas aulas. Então, a evasão no ensino infantil foi muito maior do que no resto dos segmentos das nossas escolas. Então, no ensino infantil, a gente chegou a ter perdas de acima de 30% dos alunos, tá, ao longo de 2020, que saíram e que foram para casa, eles não foram para outras escolas, eles estavam em casa, junto com as famílias, enfim, sem frequentar aulas. E nos outros segmentos, não. Nos outros segmentos, a gente teve até um pequeno crescimento acumulado aí, net, se somar todos os outros segmentos. Então, assim, o ensino infantil foi o grande afetado nessa pandemia. Eu acho que agora, de 20 para 21, melhorou, a gente começou a ver uma recuperação do ensino infantil. Então, você vê algumas cidades como Belo Horizonte, que ficou um ano fechado, mais de um ano com escolas fechadas. Quando reabriu, no final de março, começo de abril, a gente teve uma matrículas muito fortes, assim, um movimento muito forte de matrículas no ensino infantil, tá? Então, a gente imagina que vai acontecer uma recuperação agora nessa virada de semestre, cada vez mais com as famílias mais confortáveis, vacinadas, enfim, a gente vai ver mais pessoal voltando para matricular seus filhos mais novos nas escolas. E a outra parte que acho que afetou também foi a questão de atividades extras. Então, enfim, atividades extracurriculares, aquele contraturno, né, que a gente chama. Então, no período da tarde ou no período da manhã, para quem estuda à tarde, o inglês, os esportes, as artes, enfim, que os pais contratavam como atividade extra. E esses foram bastante afetados, porque, basicamente, as escolas deixaram de oferecer isso, enfim, ainda nem estão oferecendo. A gente imagina que no segundo semestre, de novo, com a vacinação mais avançada, a gente vai ter permissão para voltar a oferecer, mas, por enquanto, nesse primeiro semestre, o foco tem sido todo no ensino regular, especialmente nas crianças mais novas, que precisam mais disso, precisam estar mais presentes na escola. Bom, Guilherme, a Baema não é assim tão conhecida, né, pelos nossos telespectadores por aqui, então eu queria que você pudesse, então, para a gente introduzir aqui nossa conversa, né, você pudesse contar um pouco mais para a gente quais são, né, os principais nichos, segmentos que vocês atuam, né, poderia dar mais ou menos um education mesmo sobre a companhia, para poder a gente entender um pouco mais, para o telespectador conhecer um pouco mais sobre a companhia? Claro, acho assim, só retomando o vídeo que vocês fizeram de apresentação, acho que é bom reforçar que a Baema Educação, ela nasceu em 2016, tá? Foi um projeto que começou comigo e mais 2 sócios, que hoje são diretores aqui da Baema junto comigo, e a gente apresentou isso para a Baema era uma empresa que a minha família, enfim, era sócia principal, majoritária. Ela, como vocês falaram, é uma empresa de 1950, vem da década de 50, de Salvador, enfim, foi uma empresa de máquinas, depois uma empresa de participações, mas ela estava não operacional desde 2010 e ela ia ser encerrada. Então, ela ficou 5 anos quase sem operação, de 2010 até 2015, final de 2015, quando a gente apresentou esse projeto para a Baema e falou, olha, vamos transformar a Baema em Baema Educação. A gente brinca que a gente é uma startup de quase 70 anos, enfim, de mais de 70 anos, mas é um projeto novo que começou em 2016, então hoje a Baema é só a Baema Educação, entre aspas, né? Ela só faz isso, enfim, o foco é exclusivo nisso, e a gente herdou uma companhia que já era aberta, que já tinha acionistas, e obviamente foram entrando novos acionistas, a gente foi fazendo aumento de capital, foi emitindo ações e debêntures, enfim. Então, a gente foi trazendo novos acionistas para a companhia aí ao longo desses últimos 5 anos. Hoje, a gente é um grupo agora com as novas aquisições que a gente anunciou semana passada, a gente deve estar chegando próximo de 12 mil alunos, tá? Um pouco acima de 12 mil alunos. Tá? A Baema, com faturamento anual também próximo de 300 milhões de reais esse ano, tá? A gente deve ter um faturamento próximo de 300 milhões de reais em 2021. E a companhia, a gente divide nossa estratégia em 3 segmentos de atuação, tá? A gente tem, o maior deles são as escolas socioconstrutivistas, com perfil pedagógico socioconstrutivistas, escolas tradicionais de referência nas suas cidades, nos seus bairros, enfim, nas suas regiões, com anos de história, com super qualidade educacional, projetos pedagógicos incríveis, tá? Esse é um perfil, mas são escolas com currículo tipicamente brasileiro. Então. A gente tem um segundo grupo de escolas com
um currículo bilíngue ou internacional, que é uma delas é a Escola Bis, aqui em São Paulo, e agora as 2 aquisições que a gente fez da Ânima, que uma vez aprovadas vão se juntar, né, ao grupo, tá? Que são as escolas internacionais em Florianópolis e Blumenau. E a gente tem um terceiro grupo de escolas, que aí é a Escola Mais, é uma marca única, que é um modelo de voltado para um ticket mais baixo, enfim, voltado para uma média renda, média baixa renda, e aí a gente pensa numa escala nacional. É uma marca que já tem 4 unidades aqui em São Paulo. A 5ª unidade vai ser a unidade de Joinville, que a gente é o colégio que a gente também está comprando da Ânima, enfim, que vai ser transformado em Escola Mais ano que vem, e tem um plano de expansão bastante agressivo. Enfim, a gente quer crescer bastante nos próximos anos aí com a Escola Mais, abrindo unidades pelo Brasil todo, e é um projeto incrível, assim, oferece uma educação muito bacana, enfim, um projeto muito bom, com uma baita qualidade. A gente mede os níveis de aprendizado dos alunos e são muito superiores às outras escolas concorrentes, e tudo isso num ticket ali abaixo de R$800 por mês. Então, é um período integral, inglês todo dia, um computador por aluno. É um projeto muito bacana mesmo da Escola Mais, que é a nossa terceira vertente, então. Maravilha. Bom, voltando no tema setorial, como a companhia está enxergando o setor? Assim, quais as perguntas de vocês, né, para os próximos meses? Eu acho que enfim, acho que vocês tocaram nisso um pouco. Eu acho que a questão da tecnologia, ela é super importante para a gente. A gente, quando começou a pandemia, a gente viu que nossas escolas, elas estavam em situações diferentes em relação a estarem prontas para enfrentar a pandemia, em termos tecnológicos. Então, você pega a Escola Mais, ela nasceu tecnológica porque o modelo, até o financeiro dela, exige que ela que tenha muita tecnologia ali inserida no contexto do projeto pedagógico dela. Mas mesmo outras escolas nossas de mais alta renda, enfim, já estavam prontas, já usavam muito bem a tecnologia. E já tinham, enfim, trabalhavam com plataformas educacionais, Moodle, Google Education. Só que aí, do dia para a noite, a gente teve que virar 100% online, 100% remoto, ensino 100% remoto. E algumas escolas não estavam prontas. E eu acho que a gente conseguiu, graças ao fato de estarem num grupo, enfim, graças ao fato de a gente poder compartilhar essas boas práticas entre elas, a gente conseguiu ajustar isso muito rapidamente. E eu acho que isso não tem volta, não significa que não tem volta de que as aulas vão ser online. Não, isso não, as aulas vão voltar a ser presenciais, não tenho dúvida disso. Mas que o fato da tecnologia tem que ser algo cada vez mais presente no ensino, mesmo nas melhores escolas, principalmente nas melhores escolas, eu acho que isso não tem volta. Assim, a gente vai ter que investir bastante em tecnologia, a gente vai ter que conseguir avaliar, enfim, medir o desempenho de aluno por aluno. Eu acho que vai ser essa individualização, enfim, essa personalização do ensino, ela é muito importante para você garantir um projeto pedagógico de qualidade. Perfeito. Hoje a companhia e acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Claro. Hoje a companhia está focada bastante no ensino básico, né? É um setor diferente das maiorias das empresas, né, de educação que estão listadas na Bolsa. Por que a aderência por esse modelo de negócio de vocês? A nossa visão sempre foi, enfim, a Baema, isso até vem do histórico da Baema, acho que um pouco do DNA da empresa, mas começou lá desde quando eu falei com meus 2 sócios, quando a gente começou o projeto ainda em 2015, sempre teve na cabeça de que era um projeto de 30 anos, 40 anos, porque ensino básico é algo lento, assim, escola, você mexe na escola uma vez por ano, que é na virada de dezembro a janeiro, e você mexe pouco, você não pode dar um choque de gestão, você não pode fazer, você tem que ir fazendo as mudanças aos poucos, porque ela é um setor que tem uma lentidão para aceitar isso, enfim, historicamente. Então, assim, é algo que você tem que olhar com muito longo prazo, tá? Eu acho que no ensino superior isso não é tão verdade. Eu acho que no ensino superior você teve modelos que deram certo, enfim, com mais choque de gestão, com mais escala, enfim, pensando em crescer muito rápido. A gente no ensino básico, a gente sempre se preocupou muito, olha, aqui o que vai gerar valor, e vai gerar valor para o acionista, para os alunos, para os professores, enfim, para todos os envolvidos, é qualidade. A gente precisa ter as melhores escolas, isso não se constrói da noite para o dia, isso não é algo que a gente vai fazer em 1, 2 anos, enfim, a gente precisa de um prazo longo. Então, acho que sempre teve essa visão de um horizonte de muito longo prazo de investimento, e um setor muito resiliente, que a gente acredita, enfim, que, de novo, é difícil entrar um concorrente para as nossas escolas do dia para a noite. Por quê? Porque um projeto pedagógico não se constrói do dia para a noite, ele se constrói ao longo de muitos anos.
Então, uma boa escola, as boas escolas, normalmente como elas nasceram? Elas nasceram como escolas pequenas de ensino infantil, numa casinha, eventualmente, ali no bairro, e foram crescendo, e foram ganhando seu DNA, enfim, foram ganhando sua cultura, seu projeto, e isso e demorou anos, na maioria dos casos demorou muitos anos, talvez décadas. Então é muito difícil você começar um projeto do dia para a noite que seja consistente, entendeu? Não é algo que acontece assim de um ano para o outro. Então acho que a gente sempre enxergou esse aspecto aí, sempre valorizou muito isso e sempre teve muito a ver com a nossa filosofia de investimento. Eu quero trazer o Alex André aqui, o Guilherme, ele também tem perguntas para você, meu parceiro aqui no BMC Business, todas as tardes, Alex. Guilherme, muito obrigado aí pela participação do BMC Business. E a minha pergunta aqui, né, em termos aqui de tamanho de mercado, né, o ensino básico ainda há muitas oportunidades, né, de consolidação. Como a companhia pretende trazer essa parte do mercado, né, ter esse ganho de market share? Alex, bom, obrigado pela pergunta, prazer falar com você também. Eu acho que a gente tem algumas vertentes de crescimento na Baema, tá? Eu acho que a Escola Mais é um modelo óbvio, como eu falei, a gente quer abrir novas unidades, quer acelerar esse crescimento. Eu acho que aí tem, desde aproveitar, enfim, crise, que eu acho que ela é beneficiada pela crise, porque ela é um modelo mais barato do que outras escolas que às vezes não oferecem nem perto do que ela oferece, tá, de proposta de valor ali, até quando você pensar em crescimento econômico no Brasil recuperando, que a gente acha que vai acontecer essa migração do público para o privado, então aquelas famílias que saem da escola pública e procuram a primeira escola particular, então acho que a Escola Mais pode se aproveitar muito desses dois fatores e crescer bastante nos próximos anos. Nas nossas escolas mais de alta renda, ali, de ticket mais alto, eu acho que a gente tem algumas vertentes de crescimento, tá? A primeira é completar os segmentos. Então, às vezes a escola não tem ensino infantil, às vezes ela não tem ensino médio, e faz muito sentido para a família, enfim, que o aluno fique a vida toda escolar dele na mesma escola. Normalmente as famílias estão muito satisfeitas com a escola e não querem achar outra. É uma decisão importante que você, se tiver que tomar uma vez na vida e estiver muito satisfeito com ela, você é muito fiel a ela. Então, para a gente, isso é bastante importante, completar os segmentos da escola, tá? A gente também enxerga a oportunidade de abertura de novas unidades em algumas dessas escolas, tá? Eu acho que, por exemplo, as escolas internacionais da EMA que a gente adquiriu semana passada, elas estão hoje em Florianópolis e Blumenau, mas tem outras cidades de Santa Catarina que teriam espaço para algo do tipo. Acho que mesmo no interior de São Paulo tem alguma carência de escolas boas, enfim, algumas cidades assim que a gente poderia abrir alguma das nossas escolas. Eu acho que a gente olha para isso, tá? E a última vertente, que talvez seja, enfim, a mais falada de todas, é M&A, é consolidação, é aquisição de escolas. Eu acho que essa a gente, ao longo desses 5 anos, a gente criou um grande diferencial por ser um grupo que respeita muito o DNA de cada escola, a história de cada escola. A gente não pega uma escola, não compra uma escola e massifica o projeto pedagógico dela e transforma no que não é, tá? A gente, pelo contrário, a gente valoriza muito essa individualidade, essa autonomia pedagógica de cada escola ali no ponto. Então a gente sente que sempre a gente conversa com donos de escola que tem uma preferência, enfim, uma vontade de fazer parte do grupo da Baema. Isso para a gente é super importante. E eu acho que agora, de novo, oportunidades tem de consolidação. Acho que vão acontecer cada vez mais em todo o setor. Enfim, você vai ter 3, 4, talvez 5 grupos fazendo esse movimento de consolidação. Mas, de novo, como você falou, ainda é um mercado muito pulverizado. Eu acho que vai demorar muitos anos ainda para ele ficar mais concentrado. Acho que concentrado ele nunca vai ser, mas acho que ele vai demorar ainda, tem alguns anos pela frente aí de projeto, de processo de consolidação. Muito bacana, muito obrigado, Guilherme. Débora, Guilherme, por ser uma classe bem específica de escolas, né, o auxílio emergencial beneficiou a companhia, ou vocês não foram beneficiados por esse aumento? Não, a gente não acho que o auxílio emergencial, acho que a gente, os públicos da nossa escola não recebem, enfim, acho que a gente não sentiu isso, tá? A gente está nas nossas escolas, a gente fez um programa de parcelamento, tá? A gente ofereceu um programa de parcelamento de mensalidades para as famílias que precisassem. A gente, enfim, a juros zero, então a gente financiou em, acho que de 18 meses, tá? 4 mensalidades do ano passado, se não me engano. Então a gente fez um programa de ajuda, de auxílio financeiro para as famílias. E a inadimplência, enfim, tá super dentro do controle. A gente tem
tem visto as famílias pagando em dia, mesmo nesse programa, todo mundo que aderiu, boa parte está conseguindo cumprir o parcelamento, então não temos visto nenhum problema nesse sentido. Tá? Uhum. Tá, e em termos de mercado inorgânico, né? A companhia fez diversas aquisições nos últimos 4 anos. Qual que é a perspectiva de vocês com essas aquisições? Assim? Quais foram as principais sinergias criadas? Ainda tem espaço para mais outras aquisições? Começar pela segunda pergunta. Eu acho que hoje a nossa estrutura de capital, a gente fez uma emissão de debêntures no final do ano passado, que são mandatoriamente conversíveis, então é equity, tá? Ela vai virar ações em março do ano que vem. A gente, junto com essa debênture, tem um bônus de subscrição, que permite comprar uma 1 para 1, então para cada debênture, o detentor desse bônus pode comprar mais uma ação da Baema, tá? Então, no total, isso seriam 230 milhões de reais, 115 da debênture, 115 do bônus, dos quais 130 já entraram na companhia e 100 milhões ainda são bônus que ainda estão na rua. A gente imagina que esses bônus vão entrar até março do ano que vem, que é o prazo final deles, e aí a gente estaria com uma estrutura de capital equalizada para as aquisições que a gente já fez e já anunciou. Né? Eu acho que para novas aquisições, se a gente resolver ir por esse caminho, enfim, a gente vai ter que olhar de novo para o mercado de capitais, enfim, vai ter que eventualmente pensar numa nova operação. Não é o caso hoje, enfim, não estamos olhando isso hoje, porque a gente não está olhando nenhuma aquisição relevante agora, tá, nesse momento. Sobre as sinergias, eu acho que a gente sempre olhou sob 2 óticas, tá? Primeiro, na parte de gestão e de processos, a gente centraliza muita coisa aqui, a gente faz mais até do que as escolas faziam, tá? Então, as escolas, por serem ambientes mais familiares, às vezes pouco profissionais, tinham muitas áreas que elas não tinham que ter. Então, assim, ela não tinha que ter uma auditoria, ela não tinha que ter marketing, eventualmente elas não faziam, elas confiavam muito no boca a boca. Então, são coisas que a gente... Tecnologia educacional, como eu falei. Então, são coisas que a gente centraliza e a gente consegue tornar esse processo mais eficiente, consegue fazer um trabalho de comunicação, de marketing mais bem feito, faz uma cobrança mais bem feita, todo o back-office é por aqui, enfim, contabilidade. Então, isso é uma melhora de eficiência e de processos nas escolas, tá? Eu acho que isso gera um certo resultado. Mas acho que o principal ponto para a gente é a troca de boas práticas pedagógicas, tá? Como eu falei, a gente vê que certas escolas, elas fazem muito bem alguma coisa específica e, eventualmente, tem deficiências em outra. Então, dar um exemplo, talvez uma escola não tem um programa Então, a gente chega nessa escola que tem um ensino pior e fala, olha, vamos melhorar o inglês, vamos reforçar o inglês aqui, você não quer ir lá na outra escola, ver como eles fazem, você não quer criar um modelo aqui baseado nisso, enfim, você não quer melhorar seu programa de inglês. Isso tem acontecido muito em várias áreas, formação de professor, tecnologia educacional, internacionalização, ensino médio, avaliação de ensino médio, enfim. Então, em várias áreas as escolas têm trocado e se desenvolvido. O que isso vai gerar no final? Isso no final vai gerar uma escola mais atraente, uma escola melhor, uma escola que as famílias vão estar mais satisfeitas, que a gente acredita que vai atrair mais alunos. Então, assim, acho que vai melhorar o ensinamento, vai melhorar a ocupação das escolas. E isso vai gerar resultado financeiro também. Então, acho que essa é a nossa estratégia de sinergia, tá? Muito mais pelo lado da qualidade, da melhora do projeto pedagógico, do que efetivamente de corte de custos, que são um pouco relevantes, tá? Para ser sincero, não são tão relevantes. Uhum. Bom, hoje vocês também atuam nas maiores cidades nacionais, né? Tem planos de expansões territoriais em números de unidades, por exemplo? A geografia nunca foi uma restrição para a gente, então a gente nunca falou, olha, não vamos entrar numa cidade porque é longe ou porque a gente ainda não está lá. Mas eu acho que a gente conseguiu ter escolas muito boas em cidades super importantes. Então, a gente está em São Paulo, a gente está no Rio, a gente está em Belo Horizonte, a gente está no Recife, a gente está em Florianópolis, agora Blumenau, já estava em Niterói, enfim. Então, a gente tem cidades muito interessantes. Eu acho que se fortalecer nessas cidades faz sentido, tá? Eu acho que talvez a gente a gente vai olhar primeiro para nos fortalecer nas cidades em que a gente já está, que são excelentes cidades, com potencial de expansão, com potencial de crescimento, do que olhar para, eventualmente, outras cidades, outras regiões, outros estados, que talvez tenham uma dificuldade maior de chegar, enfim, de consolidar, de virar uma referência. Então, não é um impeditivo falar, vocês não vão comprar uma escola na região norte ou na centro-oeste. Não sei, tá? Hoje não tem nada. Talvez, se a gente tiver a mesma oportunidade
numa cidade que a gente não está e numa cidade que a gente já está, a gente olharia com mais carinho para essa cidade em que a gente já está. Mas o modelo da Escola Mais, por exemplo, só voltando, ele prevê abertura no Brasil todo, de unidades no Brasil todo. Então, hoje são 4 unidades em São Paulo, a quinta vai ser em Joinville. Devem abrir novas unidades no ano que vem já fora da cidade de São Paulo. Então, além de Joinville, vão ter outras cidades fora de São Paulo. Então, a gente prevê, sim, um crescimento nacional, aí, principalmente com a Escola Mais. Perfeito. Falando de competidores do mercado, quais são os principais diferenciais, assim, competitivos, na verdade, da Baema com suas concorrentes? Eu não tenho dúvida que a qualidade das nossas escolas, de novo, a força da marca delas. Eu acho que a gente tem grupos muito bons, muito sérios, enfim, poderia destacar alguns, o Eleva é um player super importante, enfim, super relevante, o maior, a própria SEB do Chain, enfim, um player grande, que tem boas escolas, não tenho dúvida, mas eu acho que para a gente, desde o princípio, qualidade sempre foi o principal valor aqui da companhia. Assim, a gente precisa ter o melhor projeto pedagógico, a gente precisa ter as melhores escolas. E eu acho que isso, não que os outros não busquem isso de jeito nenhum, mas eu acho que a gente, talvez isso é o que nos guia aqui todo dia, sabe? Vamos ter o melhor projeto pedagógico, vamos fazer essa escola melhor. E eu acho que isso para a gente isso sempre foi um grande diferencial aqui para a gente. E eu acho que a gente conseguiu atrair essas escolas, os sócios dessas escolas, os educadores, com esse discurso, que não é discurso, que é na prática também. E, enfim, até tinha uma desconfiança no começo, né, em 2017, quando a gente fez a primeira aquisição. Quem são esses capitalistas malvados que vão chegar para cortar custo e para destruir a nossa escola? Eu acho que a gente mostrou que não era isso, que nunca foi essa a ideia. E hoje a gente tem uma confiança grande aí das famílias que são muito parceiras nas escolas. Tá, e como que funciona a Central de Serviços Compartilhados da Baema? A gente vê que vocês oferecem, né, um suporte para os gestores das escolas, né, por meio de dados e tecnologia, mas como que isso funciona na prática? Os diretores das escolas, então cada escola tem sua estrutura, tá, de gestão ali, tem às vezes mais de coordenadores que formam um grupo gestor, tá, às vezes tem um diretor, mas eles têm acesso desde coisas que nem passam por eles, então financeiro, o back-office ali, contabilidade, o contas a pagar, o contas a receber, a gente implanta o sistema e deixa até de passar pelos diretores, eles recebem da gente informação, então todo mês tem lá uma reunião de o que aconteceu no mês, o orçamento era esse, o realizado foi esse, você está com um problema aqui, problema ali, enfim, a gente passa essa informação para eles, mas a gente sempre quis ser mais do que um CSC, porque isso é o CSC tradicional. Tanto que a gente não chama de CSC, pura e simplesmente, a gente chama de TEIA, que é time escolar de integração acadêmica, enfim, um acrônimo que a gente tem, porque a gente oferece mais. Então, de novo, comunicação com as famílias. A gente tem uma revista que a gente prepara aqui para todas as escolas, com temas de cada escola, a gente promove eventos em conjunto entre elas, então a gente promove discussões sobre ensino infantil, sobre inglês, a gente concentra boa parte das campanhas de marketing e comunicação aqui, então a gente toma a decisão aqui de novo, sempre em conjunto com os diretores. Eles falam, olha, eu acho que a escola esse ano está com uma deficiência em ensino infantil. Putz, eu estou sentindo que estou com muita perda de alunos nesse segmento, nessa turma específica. Aí a gente vai, junto com a equipe de marketing, faz um trabalho para buscar alunos especificamente dessa idade, dessa faixa etária, que com esse perfil, para entrar naquela escola. Então, e a gente quer agregar cada vez mais áreas, tá? Então, assim, RH, cultura, área que não... Por incrível que pareça, muitas escolas não tinham um RH, elas tinham um DP, mas um RH de pensar cultura, enfim, a escola é feita de gente, né? Feita de professor. Então, aqui a gente, de novo, programa de formação, de capacitação dos professores, dos coordenadores, a gente faz muito curso interno, então a gente valoriza bastante isso. Eu acho que a ideia é essa, a ideia é que seja mais do que uma central administrativa, mais do que uma central financeira que só olha para número, mas que olha que dá todo o suporte que as escolas precisam para cuidar ali do foco delas, que deve ser o pedagógico, que deve ser ensinar. E tudo que é acessório a ensinar, a gente deveria estar dando suporte por aqui. Guilherme, o Alex tem mais perguntas aqui para você. Alex. Bom, falando aqui um tema bem importante, né, Guilherme, que é o tema do ESG, né, como a companhia tem se posicionado, né, e como que
realmente são essas vertentes que vocês tocam aí no dia a dia dentro da companhia? Eu acho, Alex, primeiro assim, acho que o projeto da Escola Mais, ele já se encaixa muito nisso, tá? Porque o que a gente busca é oferecer uma educação de qualidade a um preço acessível, e a gente realmente acha que é um projeto transformador para o país, tá? Os alunos que estão lá, eles não teriam acesso a esse ensino se estivessem em outro lugar nesse preço, tá? Nessa faixa de preço. Então, a gente acha que realmente vai ser muito transformador. Já são 2.200 alunos na Escola Mais, e a gente acha que esse número vai crescer muito nos próximos anos. Então, acho que isso vai ajudar muito o país no longo prazo, tá? Que é como a educação funciona, ajuda no longo prazo. Além disso, a gente eu falei dos temas de discussão entre as escolas. Um dos temas principais desse ano é sustentabilidade. Então, a Escola Parque no Rio, que é uma das nossas escolas, ela sempre fez um trabalho em sustentabilidade que foi referência, assim, era algo central no DNA da escola. Então, isso foi espalhado para as outras escolas, porque a gente entende que é um tema super relevante hoje para todo mundo. Então, a Escola Parque chamou todas as escolas lá e falou, olha, esse aqui é o trabalho que eu faço com sustentabilidade. Todo mundo achou incrível e falou, não, vamos replicar com o nosso perfil nas nossas escolas. Então, cada escola está montando o seu projeto de sustentabilidade, muito baseado no que a Escola Parque já faz há 10, 15 anos, tá? Mas com suas peculiaridades, claro, às vezes regionais, às vezes, enfim, a minha escola não tem o espaço verde que a Escola Parque tem, então é mais um prédio, então eu não consigo aproveitar tanto jardim, ou enfim, claramente tem peculiaridades, tem coisas específicas, mas a gente fez uma discussão envolvendo todas as escolas sobre sustentabilidade. Então acho que são esses dois aspectos aí que a gente trabalha o tema hoje. Bacana. Guilherme, uma outra pergunta aqui em relação quando você pega o cenário, principalmente mercados emergentes em educação, enquanto o Brasil está desenvolvido ou subdesenvolvido nessa área, e quanto a Baema, né, a companhia, ela vem fazendo em relação aos outros países, né, do mercados emergentes, vocês estão mais desenvolvidos que outros países, ou seja, fazendo uma comparação aqui de pares, não só aqui no Brasil na Bolsa, mas em outros países também, a gente pode comparar de forma setorial. Como que você consegue enxergar nessa conjuntura como um todo aqui, numa leitura mais macro agora? Enfim, acho que eu não quero chover no molhado aqui, falar dos problemas de educação no Brasil, acho que todo mundo sabe, enfim, são notórios, os nossos indicadores são péssimos. De novo, eu vou voltar ao ponto da Escola Mais. Eu acho que com a Escola Mais a gente consegue dar uma grande contribuição para o país, para essa melhora. A gente mede indicadores acadêmicos, a gente faz avaliações externas para medir o nível de aprendizagem dos alunos, tá? E a gente vê que assim, esses alunos aprendem 5 a 6 vezes mais ao longo do ano, tá? Em matemática, em português, em comparação com outras escolas, em comparação com escolas públicas, tá? Esses alunos da Escola Mais. As outras escolas nossas, elas sempre já eram escolas de referência, já eram escolas de qualidade, já formavam alunos brilhantes, enfim, cidadãos competentes, enfim, super envolvidos com o mundo. Mas eu acho que, de novo, o desafio era fazer isso, pensando num legado aí para o país, o desafio era fazer isso num preço mais acessível. Eu acho que é isso que a gente está buscando com a Escola Mais, e a gente tem conseguido, tá? Educação no mundo todo ainda é algo predominantemente público, você tem poucos grupos particulares, está crescendo, mas ainda é um mercado ultra pulverizado no mundo todo, tá? Os grandes grupos, eles normalmente se concentram em escolas de super premium, né? Então você tem as escolas internacionais você vai nesse país no Oriente Médio, tem muito, então assim, para expatriados, então normalmente são escolas particulares, que são de alguns grupos britânicos, americanos, enfim. Então você tem esse perfil aí, ou você tem algumas iniciativas no mundo também bacanas, parecidas com a Escola Mais. Então você tem uma no Peru, que chama Inova, que também é um modelo de ticket muito baixo, você tem uma no Quênia, que é Bridges, você tem uma na Índia, agora eu esqueci o nome, enfim. Então, assim, eu acho que o setor privado tem muito a contribuir com a qualidade da educação nos países, tá? No mundo. Eu acho que, no geral, a educação ainda é algo menos valorizado do que deveria ser, tá? Em todos os países, não só no Brasil principalmente, mas eu acho que em quase todos os países. E você vê os países de sucesso, de grande transformação econômica, aí, Coreia, Finlândia, enfim, todos esses países foram países que primeiro desenvolveram a educação e aí tiveram sucesso econômico no longo prazo. Então, volta esse ponto. Acho que se a gente quiser resolver o Brasil para 30 anos, não tem outro caminho que não seja educação. Débora.
Guilherme, hoje a gente ainda vê um potencial aí de consolidação, né, no setor. Quais são os principais desafios para a companhia, para esse seu modelo de negócio? Acho que, de novo, o principal, Débora, talvez seja como a gente garante, a gente faz questão dessa autonomia na ponta das escolas manterem seus projetos pedagógicos. Isso cria, claro, uma complexidade maior de gestão, tá, das escolas. Então, de novo, a gente tem reuniões quinzenais aqui com todas as diretorias das escolas para discutir os problemas específicos. Então, a gente, até o ano passado, quando a gente tinha menos escolas, toda a diretoria participava de todas essas reuniões. E sim, quando você vai crescendo e vai trazendo novas escolas, se a gente tiver 20 escolas diferentes, ou 20, ou 30, ou 40, enfim, você vai precisar administrar melhor fazer essa gestão melhor dos problemas ali da ponta, enfim, das complexidades de operação da ponta. E a gente já está se organizando para isso, a gente criou diretorias regionais, então hoje a gente tem um diretor das escolas de São Paulo, a gente tem um diretor das escolas do Rio, a gente tem um diretor das escolas que estão fora desses dois centros, e eu acho que esse é o caminho, a gente criar diretorias regionais, e eventualmente, à medida que eu tiver muitas escolas numa regional, subdiretorias, enfim, então a gente precisa criar um modelo de gestão que permita a gente trazer mais escolas para o grupo, sabe? Eu acho que isso talvez seja o nosso grande desafio. De investimentos em tecnologia, né? A gente sabe com essa questão das aulas online, né? Essa coisa do remoto, professores e também funcionários, acredito, em trabalhar à distância. Como que vocês fizeram para se adaptar? Vocês fizeram ou estão fazendo aí algum avanço tecnológico na companhia? Como que vocês estão vendo isso? O que vocês estão investindo agora? A gente aqui, na nossa teia, enfim, no que você chamou, que você falou do CSC, né? Que eu falei, um pouco mais que isso. A gente criou uma área de tecnologia educacional, tá? Que presta assistência para todas as escolas. Como eu falei, algumas delas já nasceram com isso, a Escola Mais já nasceu com isso, ela dependia de tecnologia, então, para ela migrar para o modelo de pandemia demorou um dia e foi super bem aceito e teve impacto muito pequeno para os alunos. Para outros foi mais difícil, mas a gente, de novo, a gente já tinha plataformas, a gente já tinha serviço. Tem muitas dessas plataformas são de graça, enfim, o Google, por exemplo, fornece muita coisa de graça, enfim, você tem muito acesso a essas plataformas, mas, claro, tem um trabalho todo aqui de formatar elas, né, de deixá-las no padrão de cada escola nossa, enfim, isso foi sendo feito ao longo do último ano. A gente não tem dúvida que a gente vai ter que investir mais em tecnologia no futuro, sabe? Eu acho que isso a questão, de novo, garantir que a gente não fique para trás nisso. Acho que a gente tem que ser líder nessa questão de tecnologia, mas, de novo, um projeto pedagógico, ele não se define pela tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta. Ela não pode ser nunca o centro do processo, sabe? O centro do projeto. Então, não pode ser, eu vou montar aqui um projeto com base em um computador ou em uma plataforma. Não é assim. A plataforma sempre tem que dar suporte para isso. Então, é o grande desafio, assim. Primeiro você monta o projeto e fala, bom, e aí, como é que eu resolvo os problemas desse projeto com tecnologia? Então, a gente tem uma área aqui que só pensa nisso. Então, a gente sabe que a gente vai ter que investir nela. Perfeito. Eu quero, Guilherme, só trazer aqui o Marco Saravalli, que é estrategista da Sarinvest, que está aqui conosco também. Ele tem perguntas aqui para você. Marco, seja sempre muito bem-vindo aqui ao BMC Business. Ele vai participar agora aqui do nosso papo. Marco. Boa tarde, Débora, boa tarde, Guilherme, tudo bom? Boa tarde, mano. Tudo ótimo. Provavelmente, acho que vocês já passaram por esse ponto, mas só para a gente reforçar, como você falou, você tem lá no comecinho, né, uma empresa, de certa forma, nova, né, uma startup, mas já com uma tradição aí, já com um longo período, mas falando um pouco da educação, né, Bahia Educação. É uma pergunta talvez meio de RH que eu gosto de dizer assim, por que escolher a parte de educação básica, né? Não sei se o Guilherme está nos ouvindo aí. Por que escolher a parte de educação básica? Eu não escutei, Marco, desculpa, se você puder repetir. Tá. Porque assim, quando a gente fala de educação, pelo menos no estado em bolsa, a gente teve um movimento muito forte das empresas, né, de graduação, pós-graduação, né, naquele movimento também de FIES, enfim, incentivos públicos. Então só se falava de graduação no Brasil, enfim, de ensino superior, né? E aí vem, pessoal, tá me ouvindo aí? Que o sinal do Guilherme caiu um pouco. Foi só o Marco entrar.
Foi só o Marco Saravalli chegar querendo colocar fogo no parquinho, né, Marco Saravalli? Que aí o negócio já até caiu o sinal lá do Guilherme. Mas vamos lá, vamos ver se o pessoal consegue recuperar aqui o sinal do Guilherme, enfim, para a gente continuar aqui falando um pouquinho sobre esse setor de educação, que agora com esse segundo semestre, né, Marco, já tem aí uma boa recuperada aí, pelo menos em vista aí, né? Todas as companhias do setor estão muito de olho aí já nesse segundo semestre, né? Tem um lado, acho que positivo e negativo, né? Então, a gente tem ainda um desafio muito grande. O ensino básico, ele tende a ser um pouquinho menos volátil, né? Ou seja, a gente tem uma sensibilidade em relação à renda, em relação ao emprego maior na graduação, pós-graduação, no ensino superior. Agora, o ensino básico, ele tende a ser, principalmente no foco de atuação da companhia, né? Tende a ser um pouquinho menos volátil. Mas, ao mesmo tempo, a recuperação deve ser boa para o setor como um todo. Percentualmente, talvez seja melhor a recuperação no setor de ensino superior. Mas a gente já tem sinais aí realmente, acho que a própria reabertura, o conforto, né, de ter aulas presenciais novamente, acho que já também deve trazer bons olhares também para esse segmento. Então, talvez a gente não perceba nesse segundo trimestre, né, no caso da Baema, de outras grandes empresas do setor, mas a gente com certeza deve ver melhores resultados nesse segundo semestre, no terceiro trimestre, quarto trimestre, que vai saindo ao longo dos próximos meses. Então a leitura realmente são números de recuperação, tanto da economia, geração de emprego e consequentemente também da educação, seja de ensino superior como ensino básico, né? Então essa era a pergunta que eu iria fazer para o Guilherme, vamos ver se você conseguiu voltar. E que agora você já pode fazer, porque o pessoal já está me dizendo aqui que o Guilherme voltou, já está conseguindo aqui ouvir a gente, né? Vamos lá, Marco. Desculpa, gente, caiu aqui. Imagina. Fica tranquilo. O Guilherme, não, a provocação que eu ia fazer para você assim, se a gente olhar para o histórico das empresas listadas em bolsa, a gente teve ali 2012, 2013, 2014, só se falava de ensino superior. Então, assim, era ensino superior, esse é o futuro do Brasil, enfim, todo mundo falando de ensino superior e ninguém falando de ensino básico quando a gente fala de empresas listadas, tá? Então o foco era muito investimento, abrir sala, enfim. E aí a gente vê um movimento inverso nesses últimos 2, 3 anos, né? Até as grandes companhias de ensino superior listadas em bolsa ou não, falando, não, a gente precisa ir para outro segmento, olhar para o ensino básico, enfim. A gente tem, olhando para a Baema, a gente tem, acho que um desafio, um lado positivo e negativo. Positivo que realmente fala assim, pô, vocês acertaram em focar no ensino básico, mas ao mesmo tempo você tem o maior concorrência, né, de cima para baixo, ou seja, as empresas de ensino superior começando a entrar nesse mercado, né? Como é que você vê realmente esse desafio, assim? Você tem um espaço muito grande para crescer, mas ao mesmo tempo você tem cada vez mais concorrência de grandes players, né, entrando nesse mercado, né? Eu acho, Marco, assim, primeiro que o ensino superior e o ensino básico são muito diferentes, tá? Isso para a gente sempre foi muito claro. Eu acho que as empresas de ensino superior enxergam isso também, tá? Elas não são poucas as que querem, as que se envolveram com o ensino básico. A Croton acabou de vender as escolas, enfim, para a Eleva, separou o sistema de ensino numa empresa, fez IPO da Vasta, enfim, específica. Então elas enxergam, sim, elas sabem que é algo muito diferente, tá? Então eu acho que talvez o que eu acho que você comentou sobre isso, a gente teve primeiro no ensino superior, talvez tenham sido prioridades governamentais erradas de FIES, ProUni, programas que focados no ensino superior antes de resolver o problema do ensino básico, tá? E acho que não é culpa das empresas, eu acho que talvez tenha sido culpa do governo de falar, poxa, vamos resolver o problema do acesso ao ensino superior antes de resolver o problema do ensino básico. Então você via grupos que nas faculdades, na verdade, estavam suprindo o que os alunos não tiveram na escola. Então eles estavam ensinando matemática básica, ou português básico, então não era comparável ao que você enxerga de ensino superior em outros países, tá? Então, é uma qualidade abaixo, porque o aluno chegava muito pouco preparado. Então, acho que, feita essa crítica, volta ao ponto de que são segmentos muito diferentes. A gente, semana passada, anunciou até um acordo com a Ânima, enfim, a gente está comprando 3 escolas da Ânima e está fazendo um acordo de sublocação de espaços, tá, da Ânima. A gente assumiu um compromisso de sublocar no mínimo 5 campos da Ânima espalhados pelo Brasil para abrir novas unidades de escolas da Baema, provavelmente mais escolas que é o modelo de mais baixa renda, de média baixa renda. Então, assim, eu acho que é complementar, porque o ensino superior ele vai ficar cada vez mais híbrido, os campos vão ficar cada vez mais ociosos, e estão prontos para serem escolas, enfim, então a gente pode entrar lá. Real estate, o imobiliário sempre é um desafio para a gente, o investimento que a gente tem que fazer, achar imóveis adequados,
Então, acho que vai ser uma parceria ganha-ganha que a gente tem que fazer e, eventualmente, expandir isso com outros grupos também, não tem porquê. Enfim, então eu acho que foi um momento muito positivo nosso, que talvez abra as portas aí para uma colaboração, mas entendendo que cada um tem seu modelo, enfim, acho que é exclusivamente na parte imobiliária que eu enxergo essa oportunidade. Uhum. Tá bom. Ô, Guilherme, só uma última pergunta aqui. Eu costumo dizer que é uma pergunta mais de RH. Né? Onde é que a gente consegue, ou vocês visualizam a Baema daqui a 3, 5, 10 anos? Né? Uma companhia, por exemplo, de faturamento de R$1 bilhão, X alunos, enfim, presença na geografia distribuído pelo Brasil. Como é que a gente pode ver assim, os próximos passos, não falando de guidance, né, próximo trimestre, nesse ano 2021, 2022, mas qual que é a expectativa? Vocês querem ser o maior player de ensino básico do Brasil? Enfim, como é que é a evolução isso ao longo do tempo, né? Os desafios realmente e objetivos da companhia, né? Eu acho que assim, eu não posso falar números, porque eu já tive alguns problemas com a CVM por falar isso, e aí eles acham que é guidance. Então, assim, eu vou evitar de falar números, mas acho que como um overview, a gente tem uma visão, sim, de ser um dos grandes grupos, um top 3 aí dos grupos de ensino básico, tá? Eu acho que a gente quer todo mundo que está envolvido aqui, diretoria, acionistas, enfim, todo mundo muito próximo da empresa, acredita muito no projeto, a Mint, enfim, a diretoria, a Fairfax, que também são canadenses, nossos acionistas, todo mundo muito próximo e acreditando e com uma visão de muito longo prazo. Assim, a gente não está fazendo isso para vender ou para daqui a 1, 2 anos estar fora, enfim, se juntar ou vender para alguém maior, não é isso, tá? A gente quer ser um dos maiores, a gente quer ser um dos líderes. Eu acho que, de novo, vão ter 2, 3 grupos aí que vão se destacar, tá? E a gente quer estar entre esses 3, com certeza. E isso, acho que isso leva a movimentos naturais, como re-IPO, aumentar a liquidez da nossa ação, trazer mais investidores, enfim, trazer mais liquidez para a ação. Acho que isso é consequência desse crescimento que a gente espera que aconteça aí nos próximos anos. Tá ótimo, obrigado. Obrigada, Marco. Bom, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, Guilherme. É muito bom sempre poder ter essa possibilidade de trazer aqui as companhias para poder a gente conseguir estreitar esses laços aí, né, das companhias com os investidores. Essa é a proposta do BMC Business. Então, conte sempre com a gente. Quando tiver qualquer novidade aí na Baema, espaço aqui para poder vocês virem falar, bater esse papo direto com os investidores. Acho que é uma maneira mais rápida, até que tem como abordar coisas que às vezes só no relatório às vezes não dá, ou de uma maneira que o investidor não consiga entender. Aqui você já bate um papo direto, então conte sempre com a gente. Legal, Débora, obrigado pelo convite, eu concordo, acho que é sempre bom fazer esse tipo de conversa, ajuda a esclarecer aqui nossa estratégia. Prazer. É isso aí, então obrigada, até uma próxima então. Esse foi o Guilherme Afonso, CFO e RI da Baema. Eu espero que vocês tenham gostado aí do papo sobre a companhia. A gente vai continuar falando aqui de Baema, também do setor de educação, com o Marco Saravalli, estrategista, que já está aqui comigo. Bom, Marco, ouvindo um pouco ele falar, né, e trazendo aí algumas coisas da Baema, do que eles estão fazendo, né, inclusive modelo de negócio, do que eles estão apostando, né, o setor de educação começa a encontrar modelos de negócios alternativos, né, para poder ter essa retomada, obter essa retomada mais agressiva no pós-pandemia. O Grupo Baema anunciou, como ele acabou de explicar, e relembrando quem ainda não viu, eles anunciaram um acordo com a Anima, né, prometendo alugar ao menos 5 campos ociosos da companhia até 2025 para investir, sobretudo, nas chamadas escolas mais, como ele explicou logo no início do nosso papo. Isso, claro, com enfoque sempre no ensino integral e acessível para o segmento médio e de baixa renda. Segundo a Anima, a transação faz parte dos esforços da companhia para reduzir a alavancagem. E o que isso muda, Marco, para os investidores, tanto da Baema como para a da Anima? Bom, eu acho que a decisão primária não é a decisão da alavancagem, né? No caso da Anima, né? Olhando para o ângulo da Anima. No caso da Baema, acho que é simplesmente realmente aumentar o leque de produtos, de serviços, enfim, diversificar o portfólio, acho que faz todo sentido. No caso da Anima, como ele mesmo falou, eu acho que talvez a minha opinião um pouco mais crítica é que as companhias de graduação, de ensino superior, elas sabem executar muito bem ensino superior. Então, ou precisam ter empresas focadas, como ele falou que está acontecendo no caso da Croton, né? A antiga Croton, né? Todo mundo conhece como uma Croton, enfim, tem várias companhias de ensino superior que estão criando empresas, estão fazendo cisões, separando realmente os negócios. Acho que tem relativamente pouca sinergia
aí entre esses dois segmentos, né? Então, acho que o principal realmente é focar naquilo que a companhia está, o propósito da companhia ser ensino superior, que é no caso da ANA. No caso aqui da Baema, lembrando que é uma empresa, em termos de valor de mercado, muito pequena, quando a gente compara com as blue chips, grandes blue chips, mas ela tem um espaço gigante ainda para fazer esse trabalho de consolidação, de realmente levar a um sistema de ensino, enfim, tem muito potencial para crescimento nesse segmento, especificamente do ensino básico. Então, a gente já está vendo outras empresas também acelerarem esse crescimento, esses investimentos, mas acho que é um passo realmente que a gente pode ter, de repente, daqui 1, 2, 5 anos, uma empresa completamente diferente e muito maior. E como ele mesmo falou, assim, tem parcerias, tem aquisições, acho que esse processo deve ser contínuo aí dentro da Baema, né? Uhum. Bom, o setor de educação também tem se transformado, né, Marco, de velocidade igual até superior a outros segmentos, né, que foram bem impactados aí pela pandemia da Covid-19. Essa fórmula digital, ao que tudo indica, tem funcionado, né? Acha que ainda tem espaço para mais crescimento no setor dessa forma, Marco? Acho que talvez a digitalização ela vem para agregar valor, diferenciar, trazer qualidade para o serviço, para o atendimento, né? Mas não necessariamente, assim, por exemplo, a companhia no setor de educação, pelo menos principalmente no ensino básico, vai ganhar escala por conta disso, vai ganhar muita rentabilidade, talvez ganhe rentabilidade indiretamente, né? Com um ticket médio melhor, com serviços melhores, mais tecnologia ao longo do tempo, né? Mas não necessariamente é diferente, por exemplo, talvez do ensino superior que é focado em ensino à distância, né? O famoso EAD. Uhum. Então, eu acho que essa é a preocupação, agregar tecnologia na medida que você pode ter melhor serviço, melhor qualidade, uma diferenciação no produto e, consequentemente, ter um ticket médio melhor, né? Como uma das escolas da própria Baema. Então, acho que hoje, quem não tem tecnologia, quem não está adotando tecnologia, tem uma chance muito grande de ir perdendo o diferencial competitivo ao longo do tempo, né? Então, é muito mais você ter uma qualidade, uma diferenciação do que realmente ter escala como a gente tem em outros setores, né? Como o caso do e-commerce, como é o caso do próprio EAD do ensino superior. Mas necessariamente tem que passar também por muito investimento em tecnologia esse setor, seja no ensino básico, seja também no ensino superior, né? Uhum. Falando um pouco mais do setor, mas de uma forma mais geral agora, Marco, principalmente dessas companhias com foco no ensino superior. Recentemente a gente viu, claro, o esvaziamento aí do FIES, né, o programa do governo federal que financia estudantes, e o crédito privado começou a ganhar força nesse setor educacional. Você acha que esse modelo de financiamento traz mais competição para o setor? Bom, eu acho que o setor ele precisa realmente voltar a ter um fôlego adicional de crescimento. Eu acho que são alternativas, né? A gente tem o crédito privado, a gente tem várias formas de financiamento. Mas se a gente não tiver um crescimento econômico de uma forma consistente, o Brasil cresce 5%, 6%, 7% esse ano. No ano que vem, se voltar a crescer 1%, ou se tiver algum período de recessão novamente, a gente vai ter, consequentemente, desemprego, a gente vai ter, consequentemente, pessoas que não vão procurar ou vão deixar suas faculdades, vão deixar principalmente o ensino superior. Então, a grande preocupação é a gente ter um crescimento econômico consistente e geração de emprego também consistente aqui no Brasil, né? Você ter melhores empregos. Então, acaba virando um círculo virtuoso, né? Você cresce, você investe na educação, você tem uma população melhor qualificada, você acaba levando uma melhor renda para a população. Então, tudo passa por maiores investimentos em educação, e principalmente na educação básica, né? Acho que o ensino superior é uma consequência dos próximos passos. Então, a leitura justamente é essa. A gente precisa ter, o financiamento ajuda, o crédito ajuda com certeza, pode ser uma das alternativas de financiamento para você participar. E a gente sabe, tem vários estudos na academia que mostram que um ano a mais de educação muda completamente, né, a renda da população, a renda do cidadão ao longo da sua vida. Então, você tem ensino superior ainda no Brasil, já realmente está muito mais desenvolvido, mas tem uma diferença muito grande. Cada ano de graduação, cada ano de educação a mais realmente muda completamente a expectativa de renda de uma pessoa, de uma família no Brasil. É muito importante realmente ter investimentos sólidos, né? E isso deve trazer e pode trazer realmente um crescimento econômico mais sustentável, né? Mas se a gente não tiver um crescimento econômico muito consistente, aí a gente volta a ter desemprego, volta a ter necessariamente uma má qualidade do profissional, e aí a gente pode entrar em períodos novos de recessão. Esperamos que não aconteça, mas esse ano vai ser um ano de crescimento, de geração de emprego e, consequentemente, de maior demanda também pelo setor de educação, né?
Maravilha, senhor Marcos Saravalli. Então, deixe as suas recomendações finais aí, né, suas considerações finais aí para os nossos investidores aí, hoje aqui com esse tema aqui do setor de educação, né, para que eles fiquem atentos aí, já deixe no radar aí o que tem que ser feito. Pô, acho que o principal recado, assim, são empresas grandes, pequenas, né? A Baema é uma empresa menor, não é porque necessariamente que atua no setor de ensino básico, mas a gente precisa entender um pouco a diferenciação. Cada uma, eles estão no mesmo setor, mas cada uma tem um driver diferente, um comportamento diferente, uma velocidade diferente, né? Precisa entender um pouco cada diferença em cada setor. Mas o que eles estão, a própria Croton, né, a Cogna, a Edux, enfim, todo mundo, a Anima está sinalizando, é que não só no segmento de ensino superior, mas também no ensino básico, acho que a gente tem grandes oportunidades no Brasil para quem quiser levar um ensino de qualidade, enfim, fazer investimentos, acho que também tem oportunidades nesse mercado também. Tá? É um mercado menos conhecido para as empresas listadas e para nós que acompanhamos o dia a dia, mas também tem boas empresas. Né? A Baema talvez seja um dos poucos cases aí que tem feito esse trabalho, né, a gente não tem muitas opções aqui na Bolsa focado no segmento de ensino básico. Então, acho que vale a pena acompanhar e, como o próprio Guilherme falou, eles estão fazendo muito trabalho em tecnologia, investimento, consolidação. Acho que tem bons resultados para vir por aí, mas talvez seja como o próprio ensino, né, a gente começa a perceber os resultados muito mais no médio e longo prazo. Acho que vale a pena deixar no radar esse setor aí. Ao longo dos próximos anos, a gente deve ter, talvez, né, esperamos ter mais notícias boas daqui para frente, né? Maravilha, senhor Marcos Saravalli. Te vejo então amanhã no BMC News. Combinado. A gente se encontra amanhã para poder bater mais um papo no mercado. Então até amanhã, até uma boa tarde. próxima aqui no BMC Business também, por favor, tá? Combinado. E essa foi a participação do Marcos Saravalli, estrategista da Sarinvest, aqui ajudando a gente a levar para você informação que gera valor para os seus investimentos. E agora a gente vai continuar falando aí dos cases do mercado aqui, das companhias listadas aqui na B3, né, Alex? Hoje a gente vai começar falando por aquela que podemos dizer que se divide o mercado, na verdade, entre ame e odeie, né, Alex? A gente está falando de Oi, né, empresa que está em recuperação judicial, recentemente anunciou a segunda emissão de debentures aí da sua controlada direta ao imóvel, né, no valor de 2 bilhões de reais. Mas vamos lá, vamos falar de Oi, Alex. Lembrando, né, para quem gosta bastante de Oi, está muito próximo aí do leilão, né, da Itacô, que deve movimentar aí também, né, muita gente falando em torno de 12,9 bilhões de reais. Não deve ter surpresas, né? Essa é uma matéria hoje, diversos veículos de mídia também. Acredito, a gente está com algum probleminha no áudio do Alex, é isso que o pessoal tá vendo aqui? É isso mesmo? Tem algum probleminha de áudio com o Alex? Só me confirma aí, pessoal, só me fala, que eu acredito que eles estão dando uma olhadinha aqui, vai conferir o microfone do Alex. Enquanto isso, eu quero agradecer a audiência de todos vocês que estão aqui com a gente. E antes de tudo, claro, até pedir porque o Eduardo deixou algumas perguntas aqui no nosso chat aqui do nosso portal. Eduardo já deixou as perguntas aqui já no finalzinho da entrevista, já quase acabando aqui, já estava acabando o nosso tempo aqui com o entrevistado, não deu tempo, eu acabei de ver aqui suas perguntas, não deu tempo da gente fazer suas perguntas aqui para o nosso entrevistado, então sempre a gente traz companhias aqui no BMC Business, sempre a gente tem algum RI, CFO, CEO de companhias aqui para poder a gente conversar um pouco mais sobre o case, entender um pouco mais sobre as empresas. A entrevista começa por volta aí das 3 horas da tarde, então espero contar com a sua audiência aqui da próxima vez, com a sua participação, Eduardo, um pouco mais cedinho aqui para poder você conseguir, né, interagir aqui conosco, trazer aqui as suas perguntas. Então, desculpa dessa vez por não ter dado tempo, na próxima eu conto com a sua audiência por aqui, tá bom, Eduardo? Então vamos lá, Alex, agora sim já dá para poder ouvir o Alex falando sobre a Oi. Legal, Débora. Falando sobre a Oi, né, acho que não vai ter grandes surpresas, né, referente ao leilão, né, que está marcado aí para acontecer amanhã, né. O leilão é marcado no dia 7, que deve movimentar em torno de 12,9 bilhões de reais, né, o BTG, que deve levar o bid, né, lembrando que não está fechado ainda, né, mas o mercado já enxerga essa notícia aí como, né, sem grande novidade, né, sem grandes surpresas, tá? Então isso que deve ser um grande evento amanhã, inclusive um dos grandes gestores do Brasil, né, o André Jakuski, do fundos ali da JGP, né, disse ali que tem Oi já faz um tempo e não vai vender a Oi, né, isso trouxe até um burburinho no mercado, muita gente que também gosta do papel começando a colaborar com essa tese também de um dos grandes gestores do Brasil. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse ativo, né, que está em recuperação judicial, mas na própria apresentação, né, o próprio Rodrigo Abreu, né, o CEO da companhia, já diz que o fim da recuperação judicial está logo ali, né, está ao longo desse ano de 2021. Provavelmente ela está muito próxima de sair dessa recuperação judicial, inclusive alguns analistas também já revisando esse tipo de cenário, né, um cenário mais otimista, que coloca aí um preço-alvo também das ações
mais elevados, tá bom? Então vamos falar aqui da apresentação, vou focar um pouquinho aqui nos números do primeiro trimestre, mas vou passar aqui para falar bem rapidinho, né, do que realmente a companhia tem de driver, né, para crescer nos próximos trimestres, tá? Então aqui agora a gente tem aqui o primeiro slide para falar um pouquinho mais, né, sobre esse foco da Oi, né, que continua aí sendo avançar nos principais indicadores do seu plano de transformação, né, enquanto amplia seus horizontes comerciais. Então a gente vê aqui a receita residencial, né, também diminuindo ali o prejuízo, né, de ano contra ano, chegando ali no 0 a 0, ali, 0% no primeiro trimestre. A companhia está entrando em São Paulo com a fibra, né, então ela se torna cada vez mais competitiva no maior mercado de fibra ótica aqui do Brasil. E também a execução da RJ, né, na recuperação judicial. A gente tem aqui na parte de data centers, né, e torres de liquidação financeira de um pouco mais de R$1 bilhão, né, em recebimentos aí no caixa da Oi. E também a UPI, né, de ativos móveis, né, que a gente estava falando em torno de 16,5 bi, né, para as 4 principais empresas aqui, né, Vivo, Claro e TIM, né, as 3, né, principais telecom aqui no Brasil, com análise do CAD. E também o UPI da Infraco, que vai ter o leilão marcado para amanhã, né, que inclusive ali o BTG tem um acordo ali firmado, né, que chama ali do right to top, né, ou seja, o principal player que pode levar o bid em torno de 12,9 bilhões de reais. E também tem a parte de Oi Soluções, a Oi Fibra, que também vem crescendo de uma forma muito elevada, a gente vê aqui crescendo 162% referente ao primeiro trimestre de 2020, e também o financiamento, né, a companhia, como a Débora comentou, né, eles vêm colocando também financiamentos em torno de 2 bilhões de reais na imóvel, também em torno de 2,5 bi na dívida híbrida da Infraco, né, assinado em fevereiro, e também a dívida ponte para a venda da UPI Imóvel, né, em torno de 2 bi e meio sobre negociação, como a gente vem comentando, tá? Então, passando para o próximo slide, o que a gente vai trazer de dados operacionais, tá? Então, ou seja, a gente passou uns números aqui financeiros, né, ou seja, a companhia, que ela vem se recuperando nos últimos trimestres, e a Oi, né, de uma forma bem consistente, classificada em primeiro lugar no índice de velocidade de SP da Netflix, tá? Desde agosto de 2020. E tem um NPS, né, um Net Promoter Score, né, que mede aí a satisfação dos seus clientes, 25% maior que o benchmark mundial de telecom, tá? Então, realmente, a Oi ela tem uma fibra muito eficaz, né, ou seja, uma Oi que traz uma internet cada vez mais veloz para o seu consumidor e traz uma satisfação cada vez também elevada referente aos seus peers mundiais, tá? Isso que é bacana para a gente entender. E no primeiro trimestre de 2020, 9% dos clientes da fibra, né, tinham velocidades iguais ou maiores de 400 megas e 14% das adições líquidas foram mais de 400 megas, tá? Então, a maior parte dos clientes vem adotando uma internet de mais alta qualidade e velocidade. A gente tem aqui alguns dados, como casas passadas, né, ou seja, a fibra passada, né, média de mais de 482 mil novos HPs, né, construídos aí por mês, 29% a mais que a média de 2020, atingindo mais de 142 cidades. E também, quando a gente vê casas conectadas, a gente vê aqui a Safra, né, principalmente ali, que já apresenta 34 de take-up, e também a Oi com ritmo de 122 mil casas conectadas, né, por mês, superando todos os demais players. Ou seja, a Oi é um dos players que está aí cada vez mais se conectando mais casas que todo o Brasil inteiro, referente aos seus players globais brasileiros, né, referente a casas passadas. Então, a gente está falando aqui qual que é a expectativa da companhia no quarto trimestre de 2021, tá? De 3,5 a 4 milhões de casas passadas. Agora, estão em torno de 2,4, né, quase 2,5. Então, ou seja, eles vão ter uma adição líquida, basicamente em torno ali de ou 1 milhão de casas, né, ou também um pouco mais de 1 milhão, chegando ali a 4 milhões de casas. Lembrando que no primeiro trimestre de 2020 estava falando em número abaixo de 1 milhão, tá? 944 mil. Então a companhia realmente cresceu muito. E a receita da fibra, principalmente que a maior parte vem da receita residencial, né, a gente está falando de uma receita que cresceu 2,9 vezes, tá? De um trimestre para o outro, em referente ao de ano contra ano, né? Primeiro trimestre de 2020 contra o primeiro trimestre de 2021. A gente está observando um crescimento ali de 204,9 milhões para 592 milhões de reais, como a gente consegue observar nesse gráfico aqui, tá? Passando para o próximo slide, aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre a região de São Paulo, que é uma atuação muito importante para a gente entender que o market share da Oi Fibra, né, com a sua presença nacional já e se expandindo de forma muito rápida, ela se tornou a favorita do cliente em 55 municípios, dos quais aí 14 são capitais estaduais, tá? Inclusive a gente tem aqui nesse mapa, né, tanto Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Recife, Palmas, São Luís, Belém, Boa Vista, Manaus, Rio Branco, Porto Velho e Campo Grande. E a gente vê aqui também o market share da banda larga, e a Oi
saindo na frente, né, ou seja, ganhando market share, né, de trimestre contra trimestre, né, referente aqui principalmente, né, desde lá do primeiro trimestre de 2020, passando pelo terceiro trimestre de 2020 também, agora no primeiro trimestre de 2021, né, ficando abaixo somente de um player só, então o segundo maior player referente à market share de banda larga, tá? E a companhia entrando na cobertura, né, atual aqui, que excede aí as capitais de São Paulo, né, da Oi Fibra, eles têm aí um plano, né, como a gente comentou anteriormente, de mais de 400 mil casas passadas em 2021, com potencial, né, de 2 milhões para 2022 e cobrindo aí a capital e outras cidades de São Paulo, entregando aí a pura fibra até a casa do cliente através da tecnologia FTTH, tá? Então, realmente a companhia ela tem aí uma infra, né, de FTTH construída com mais de 5.2 mil quilômetros de rede, tá? Então, a Oi ela tem aí a maior cobertura em relação a casas passadas do Brasil e vem aí, né, também expandindo de forma estadual aqui em São Paulo, que é o maior mercado, né, de fibra do Brasil, é onde a Oi está aí chegando, né, trazendo aí uma vertente de crescimento muito grande. E no outro slide a gente vai trazer um pouquinho mais sobre essa questão de posicionamento digital da Oi, né, essa estratégia aí para ir além da conectividade. Então a Oi ela traz alguns pontos aqui de opcionalidades, né, como a Oi Expert, né, que traz uma plataforma de serviço do B2C para a necessidade de instalação, suporte técnico e assistência de reparo, né, ou seja, que elimina ali a questão do cliente ligar, enfim, ficar esperando. Então ele tem esse ponto ali, né, esse aplicativo, né, essa página que ele consegue atender e trazer uma agilidade em todo o processo ali de pós-venda. A conta Zap, né, que é a carteira digital gratuita com foco do B2C para o seu cliente, né, através do WhatsApp, acelerada aí com a base de clientes da Oi. Então, ou seja, você consegue também pagar contas, enfim, negociar tudo pelo WhatsApp de forma bem simples. A Oi Place, que é o marketplace da Oi, que expande serviços e soluções do B2C, incluindo aí um ecossistema expandido e conteúdo cuidadosamente selecionado, né? Ou seja, trazendo parceiros para a sua base, né? Utilizando todo o potencial de clientes que a Oi vem ganhando, né, de mês após mês. E também a Oi Play, que é a hub de conectividade, né, de conteúdo da Oi para canais on-demand e live por meio da Oi Play e parceiras. Tá? Então também a Oi ela vem plugando parceiros na sua base de conteúdos, né, para fidelizar cada vez mais a sua base. E também a Oi Soluções, que o portfólio de TI da Oi continua a crescer com a nuvem, né, segurança e serviços gerenciados, tá? Então, inclusive, tem a parte aqui do multi-cloud e também serviços aqui também de segurança. Vamos passar para o próximo slide. A gente tem aqui uma relação, né, que a gente consegue entender essa nova Oi, né, ou seja, a companhia, para quem estuda, né, para quem conhece, vê as últimas notícias da Oi, a gente está sabendo que ela está vendendo, né, alguns braços, né, e ficando como o própria gestão da companhia diz, como a própria Oi, né, ou seja, deixando, né, o legado e ficando ali com a fibra, né, a parte de TI. Então a gente consegue ver que a preparação da sua nova estratégia de modelo operacional começa a apresentar receita em visões distintas, continuada e descontinuada, né, das UPIs, né, que são unidades aí, produtoras, né, e core business e legado, e as receitas consolidadas, como a gente consegue observar, pessoal, desde o primeiro trimestre de 2020, vem crescendo, né, e chegando ali um crescimento de ano contra ano com a fibra mais o TI crescendo 118% e a parte de legado, né, ou seja, a parte que a companhia vem deixando, né, vem diminuindo a participação, consequentemente, né, desde ali do primeiro trimestre vem caindo 26%. Isso não é uma grande novidade. E como a gente está falando aqui de UPIs descontinuadas, a gente vê aqui um decréscimo, né, desde o primeiro trimestre de 2020, que é esse gráfico em branco, saindo de 2,3 bi para 2,1 bilhões de reais. Tá? E a composição da nova receita, né, dessa nova Oi, a maior parte que a gente está observando que vem ganhando tração, né, vem ganhando espaço a parte da fibra, né, de uma forma muito representativa na parte residencial e na parte do B2B também, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver aqui o atacado legado e também as PMEs, né, que são pequenas e médias empresas, que continuam flat ali desde o quarto trimestre e também referente ao primeiro trimestre de 2021. Tá? E na parte de outros, é uma parte bem irrelevante, né, bem pequena ali, referente aos core business, que são corporativos, PMEs e atacado varejo, atacado legado, né, no B2B, residencial, fibra e também na parte de legado. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a nova Oi na parte residencial, né? A base de clientes de banda larga de fibra ultrapassa de cobre, né? Ou seja, a parte de legado, né? Ou seja, a internet banda larga, né? Ou seja, a internet mais antiga, como pode-se dizer, e a receita de fibra se torna a maior receita do segmento residencial, com 43%. Então, olha que interessante esse gráfico na base de clientes de banda larga.
a gente consegue observar esse ponto de inflexão, essas linhas cruzadas, né? Essa linha branca ali da base de clientes de banda larga, a linha branca representa a internet Velox, né? Que é a internet que é a linha de cobre, né? Ou seja, a internet de banda larga, a internet mais lenta, né? Mais antiga, e a internet de fibra, né? Que é a nova internet muito mais rápida, né? Que traz mais receita para a companhia, e isso a gente consegue ver tanto em relação de custo-benefício e também em relação de lucratividade da companhia. Ela ultrapassa, né, a base de clientes da Oi Velox e fica aí no primeiro trimestre de 2021 uma base maior, né, principalmente muito mais elevada, e a primeira vez a base de banda larga ultrapassa a base de cobre, tá? Então isso já é um ponto de break-even, né, um ponto de atenção positivo para a companhia. E a parte de evolução de receita residencial, após um longo período de quedas, né, sucessivas quedas, a receita residencial atingiu o ponto de equilíbrio, né? Agora, como a gente estava falando aqui também, mais um ponto de break-even, né? Como a gente estava comentando ali lá no primeiro slide, eu deixei ali um ponto de atenção referente a isso. E a receita residencial, a gente vê aqui a parte de fibra, né, que é o core. Olha que interessante, saiu de 15% para 43% da receita, tá? Então a gente está falando de um pouco mais de 1,3 bilhões de reais, né? Um crescimento mais 16% referente ali ao ponto trimestral, mas mais 189% referente ali desde ano contra ano, trimestralmente. E a parte do legado, que é interessante, tanto da parte da voz, né, e tanto da parte de banda larga, também caiu, né? Ou seja, isso é interessante, porque o cliente está mudando, né, o seu perfil, ele está saindo ali da parte de internet Velox, internet de cobre, né? Ou seja, saindo do legado, indo para a internet de fibra. Então é isso que a gente consegue observar, essa mudança de lucratividade, de receita, de novo patamar da companhia. E aqui a gente vai falar no próximo slide do B2B, né? Ou seja, é um relacionamento da empresa para outras empresas, né? Da Oi diretamente para grandes, pequenas e médias empresas, né? Principalmente com os PMS, né? A companhia foi impactada pela pandemia, né? Especialmente com os governos e os novos contratos, e o PME apresentou estabilização de receita com fibra, tá? E a receita principal do atacado está agora na Infraco, tá? Então isso que é um ponto de atenção em relação ao B2B. A gente tem aqui nas receitas do corporativo, né? A estratégia é aumentar a receita de serviços aí da TIC com um futuro aí de segmento de Oi Soluções, e as famílias de produtos são a segurança, serviços gerenciados e nuvem. Em 2021 a companhia aí lançou aí algumas vertentes em relação aqui em análise de vulnerabilidade na parte de segurança, serviços gerenciados, Wi-Fi, também em março de 2021, né, o Wi-Fi ali mais veloz, e também a parte de tecnologia da informação, eficiências energéticas das instalações em março de 2021. Na parte de PMS, pequenas e médias empresas, no gráfico do meio, a gente consegue ver um aumento da receita dos PMS, né, que estavam ali negativo em torno de 5,3% no pior momento da pandemia, agora passando ali do break-even do quarto TRI, agora já alcançando 0,3% de crescimento, né, nesse delta, né, ou seja, nessa variação trimestral. E eles tendem a penetração de fibra no segmento, substituindo as receitas de cobre, como a gente estava comentando anteriormente, e trazendo ali um ponto dedicado aos PMS e uma expansão da fibra, né, no segmento estabilizou as receitas totais, tá? E os em receita de atacado, a gente vê uma queda, né, do legado, que é principalmente ali ao serviço, né, de aluguel de capacidade em baixas velocidades com preços regulados. Então isso trouxe ali uma queda, mas o que é mais interessante, que vale a pena enxergar, é esse crescimento de fibra, né, e principalmente a estabilização, né, ou seja, no pior momento da economia, né, a companhia conseguiu ficar com suas receitas estáveis no seu core business, que é a parte de fibra, né. Passando para o próximo slide, já falar um pouquinho sobre mobilidade, né? Então a gente tem aqui uma segunda onda da Covid, teve um impacto significativo no pré-pago. As receitas dos pós-pagos, né, mantiveram estáveis, mas com tendências positivas. Então a gente tem aqui uma comparação no primeiro slide de receitas de clientes móvel, né, que caiu 6,4%. O share de adições líquidas no pós-pago, ou seja, a gente colocando aqui clientes que saíram, clientes que entraram, né, ficou net ali positivo, né, um pouco mais ali de 1,3 milhões de clientes, né? A gente está falando aqui que empatou na liderança de participação de pós-pago com adições líquidas, aproveitando ali um espaço ali robusto para oferecer um plano ilimitado e inovador, né? Então a gente vê aqui a Oi, né, ficando ali empatado ali com o segundo player, mas disparado ali referente ao terceiro e quarto player do setor, né? Aqui a receita do pré-pago, a gente consegue ver os bloqueios econômicos para conter a segunda onda, junto com o fim da ajuda do governo, mas a gente consegue ver agora, né, que inclusive o governo ainda continua incentivando,
mas a parte sazonal também afetaram a dinâmica do pré-pago. Então a gente vê uma queda referente ao quarto trimestre, mas não é um grande número que preocupa, né? Ainda a companhia coloca explicação referente à segunda onda do coronavírus e caso tenha recuperação, como a gente consegue observar, a curva de vacinação, os números de pré-pago, né, de pós-pago continuam aí tendo adições líquidas positivas. Essa é a perspectiva da companhia. E a gente passando para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse impacto na receita da companhia, né, principalmente na aceleração de vendas e marketing para fibra e pós-pago, que traz aí uma inflação sazonal, né, uma pressão cambial que impactou no EBITDA no trimestre. Então a gente tem aqui uma queda do EBITDA de rotina, né, caindo 23,8%, um pouco mais ali de 1,1 bilhões de reais. Uma margem que caiu também de 31,5% para 25,7%. Né, e temos oportunidades de custo também, que traz uma aceleração de vendas nos canais digitais, um programa de negociação holístico, uma iniciativa ali de eficiência energética com geração própria, otimização de descomissionamento das redes legadas e reajuste de CAPEX e OPEX, como a gente consegue observar nesse gráfico aqui do meio, né, o OPEX de rotina, né, em milhões de reais, a gente consegue ver esse OPEX, né, de 3,2 né, bilhões de reais, ou seja, um crescimento ali um pouco mais de 1%, né, a gente consegue ver nessa linha, né, ou seja, a companhia ela teve ali um aumento de custo de marketing, de aluguéis seguros, de impostos e tiveram uma queda ali na parte do G&A, né, pessoal, contingências, manutenção de planta, PDD, né, pesquisa e desenvolvimento, também serviços de terceiros. Né, então essa linha aqui teve uma queda de 6%. Tá bom, pessoal? Então esses são os principais pontos. A companhia vem diminuindo custos, né, para cada vez mais também ficar de uma forma mais rentável, né, em relação aqui à geração de caixa. Passando para o próximo slide aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre fluxo, né? A companhia, passando rapidinho sobre o CAPEX, né? A companhia ela tem ali um crescimento do CAPEX na parte de investimentos, né? A maior parte está relacionada à fibra, né? Em 71% desse CAPEX de 1,8 bilhões de reais. Também cobre a parte móvel, né? DTH também, né? De uma forma bem ali pequena. Mas indo para o fluxo de caixa e dívida, a gente consegue destrinchar, né, esse número e ver aqui que a companhia tem uma dívida, né? Esse é o principal ponto, né? Todo mundo que fala de Oi fala de dívida da Oi. Tá? E a companhia ela tem um caixa de 3 bilhões de reais e uma dívida, né, líquida de 25,17 bilhões de reais. Tá? E o financiamento, né, a gente tem a venda aqui das UPIs mínimo ali de 27 bilhões de recursos adicionais. A gente tem aqui os data centers, torres, móvel, Infraco, que deve sair ali amanhã, né? Então a gente está falando um pouco mais de 6,5 bi em dinheiro, 4,1 bi de dívida com a Oi, exclusividade com o BTG, né, para o Right to Top, o leilão judicial esperado aí agora, né, para amanhã, dia 7, tá bom? E a dívida adicional, né, opções de financiamento, 2,5 bi em debêntures conversíveis na Infraco, que agora podem ser financiadas por investidores, empréstimo ponte para a venda do PI imóvel para até 2,5 bi e linha de financiamento ali adicional de 2 bi com flexibilidade de oferecer garantias, tá bom? Falando aqui de ESG, rapidinho, a gente passa aqui na parte ambiental, a companhia tem 4 novas plantas solares, né, gerando aqui energia para mais de 5 mil torres da Oi, também publicação do relatório aí sustentável de 2020 e um programa de logística reversa, recondicionando mais de 55 mil unidades de equipamentos de FTTH no primeiro trimestre. Na parte de governança também a companhia também tem aceitação de 99% dos empregados ao novo Código de Ética e Conduta e nova política de gestão de riscos. E na parte social também a companhia vem tendo ações firmadas de inclusões com gêneros, metas e KPIs aí com senso de diversidades e também, né, um certificado ali de mulheres no board da companhia, tá? E passando aqui para a gente falar do ponto mais importante, né, que é o final dessa apresentação da Oi, que é o cronograma esperado, né, aponta uma transição completa da empresa nos próximos 12 meses, tá? Então a gente está falando aqui, principalmente no quarto trimestre, com o fechamento do processo da UPI da Infraco, que deve aí começar amanhã, o fechamento do processo dos ativos móveis e o encerramento da recuperação judicial, que todo mundo espera, né? Deve sair no quarto trimestre ou no primeiro trimestre de 2022, tá? Essa é a perspectiva, né? É o guidance aqui da Oi. E já em 2022 tem os processos de transições das UPIs da Infraco e ativos móveis e atuação no novo modelo aí da nova Oi e da Infraco. Tá, então no último slide a gente tem aqui em resumo, né, para construir essa nova Oi, a empresa vem surpreendendo diferentes desafios de execução e está no caminho certo, né, para a nova transformação e bem sucedida de acordo com a companhia. E tem o desafio da RJ, né, a companhia reuniu seus credores para um aditamento do plano do RJ para conseguir aí aprovar os aditamentos que previam a venda de ativos, alternativas de captação e liquidação antecipada com dívidas com desconto. A gente está falando com dívidas ali com desconto de face, né, um pouco mais de 50%, inclusive até a Oi ganhou, né, em relação aos bancos, né, que estavam questionando em relação a esse desconto.
e os advogados da Oi, né, enfim, todo o corpo jurídico conseguiu esse ganho na justiça, foi um grande ganho para a Oi, que saiu até nas últimas notícias. E também o desafio de M&A, né, a companhia já concluiu a venda de torres e data centers, executou o processo competitivo aí que assinou a SPA para a venda de ativos móveis e cedeu aí o right to top, né, para o BTG, que vai acontecer amanhã, lembrando que a abertura dos envelopes, né, deve ser em torno de 3 horas da tarde, né, de amanhã, dia 7. E também o desafio operacional, a companhia tem um sucesso na implementação da fibra, né, que levou a receita residencial a atingir o ponto de equilíbrio, né, que a gente estava falando, confirmando, né, o turnaround, confirmando ali o break-even. O B2B foi impactado pela crise econômica, né, mas a gente consegue ver ali que está sendo implementado novos produtos disponíveis, o segmento está se transformando para o seu perfil de receita cada vez mais estável. E também a empresa está trabalhando em um programa drástico de redução de custos, como a gente conseguiu observar, associado aí uns processos, né, de M&A e também o desafio de financiamento que a companhia obteve com sucesso em implementar alternativas de financiamento previsto no plano aditivo do RJ, né, e também agora em processo de execução de diferentes transações. Débora. É isso aí, Alex. Agora a gente vai falar rapidinho aqui, porque daqui a pouquinho está chegando o BMC-Now, mas a gente prometeu aqui para vocês também falar sobre a Cury, né, Alex? Empresa que lançou 7 empreendimentos no segundo trimestre, né, chegando a um VGV aí de mais de 686 milhões de reais. Vamos esperar esses resultados aí da companhia, né? É isso aí. Vamos falar rapidinho aqui de Cury. A gente tem 5 minutinhos para falar, mas vamos passar os principais pontos, pessoal. Eu acho que esses números aqui só vou colocar um pouquinho mais de uma lupa aqui nos números. No último slide, que é os números que saíram ontem, são dados operacionais, são números frescos, tá? Esse número aqui que a gente vai falar é do primeiro trimestre, para quem não conhece, mas depois pode acessar o site da companhia, tá? Então a gente tem destaques, né, que traz um número bem robusto, pessoal. Recorde de vendas líquidas, tá? A companhia está vendendo muito, né? Cresceu mais de 140%, 147% de vendas líquidas. O VSO, olha o tamanho do VSO, né? Volume sobre oferta, de 12 meses, 68%. É um número muito forte, tá? Land Bank de 10 bi, tá? É também um Land Bank bem saudável. Por que a gente está falando bem saudável? Só eu vou entender um pouco mais do portfólio, né, da companhia, né, seu banco de terrenos e também a velocidade, né, o volume sobre a oferta, tá? Comparado aí, trimestralmente, né, os números da companhia. Na parte financeira, a companhia também crescendo, né, em torno de 50% de lucro e receita e margem em torno de 35,5%. Passando para o próximo slide, a gente tem aqui algumas obras, né, como a gente vê aqui, a obra Recreio 1 foi liquidado no primeiro dia de vendas, tá? Foi 100% vendido. No estoque, apenas 17,1 milhões de reais pronto. A companhia teve 6 lançamentos ali no trimestre, né? O melhor primeiro trimestre na história da Cury, o VGV de 590 milhões, 3,8 vezes o primeiro trimestre de 2020, tá? Uma demanda constante e crescente, isso que a companhia está observando do mercado. No próximo slide, a gente vai falar, isso que eu estava falando lá no primeiro slide, lá, porque a companhia, né, a gente estava enxergando aqui um número positivo de VSO. Olha o tamanho do crescimento, né? Ou seja, lá no primeiro trimestre de 2020, 34,3 de VSO, 35,1 no quarto trimestre e agora 43,5, ou seja, um crescimento muito expressivo de volume sobre oferta, né? E vendas líquidas também, né, subindo de uma forma muito representativa, 590,4 milhões de reais. No próximo slide, a gente vai falar sobre Land Bank, geração de caixa, né? A companhia ali tem um Land Bank ali aproximadamente 10 bi, que são em torno ali de 52 mil unidades, e uma geração de caixa, né, da companhia de 8,4 milhões de reais, e lembrando, né, sem os efeitos da oferta primária, tá bom? Passando para o próximo slide, a gente tem aqui o resultado líquido, né, da Cury. A gente tem aqui lucro líquido e margem líquida, né? A margem caiu de 21,5% para 15,4%, e também saindo de 74,4 milhões para 52,1 milhões de reais no primeiro trimestre. Também a gente falando um pouquinho mais, né, sobre outros pontos aqui, na parte de endividamento, no próximo slide, a gente tem um cronograma de amortização da companhia. A maior parte aqui a gente consegue observar em 2023 em diante, 130 milhões, mas em 2021 a companhia tem uma dívida ali a ser liquidada, amortizada em um pouco mais de 100 milhões de reais, né? E o perfil da dívida, 64% em longo prazo e 36% de curto prazo, tá? No primeiro trimestre. Também a gente está falando um pouquinho mais sobre o retorno, né, do equity, né, o retorno anualizado sobre o PL médio. A gente consegue ver a companhia saindo de um patamar de 68,4%, né, no próximo slide, indo para 53,8%. A companhia que tem um modelo de asset light, né, tendo uma geração de caixa muito saudável e também, claro, uma grande distribuição, né, um bom número de distribuição de dividendos. Então a gente tem aqui, em resumo, né, no próximo slide, um forte resultado. A gente consegue ver que o primeiro trimestre foi um forte desempenho operacional, um recorde de lançamentos no primeiro trimestre.
recorde histórico de vendas líquidas, né? A gente está falando um pouco mais de 590,4 milhões de reais, o giro rápido das unidades, né? Inclusive até a Orla 1 ele foi vendida rápida em um dia, VSO de quase 69% em 12 meses e nos próximos trimestres que a companhia enxerga demanda forte, resiliente, seguindo para mais um ano histórico, eles acreditam que deve bater novos recordes e a atuação em faixas mais altas do programa Casa Verde e Amarela e manutenção de estratégia de alto giro, né, e baixo emprego de capital próprio, tá? Então, o último slide para falar da prévia operacional que saiu ontem, esse é o número que o mercado estava ali enxergando e olhou, principalmente os principais analistas colocando esse principal indicador ali na parte de VGV da companhia crescendo muito. Olha que interessante, né? A companhia conseguiu fazer, né, na parte CURE, né, de VGV 650, né, milhões de reais. Né? Lembrando que no primeiro tri a companhia fez 472 milhões de reais, ou seja, 37,6% a mais do que o trimestre anterior. Tá? Um número muito forte. Lançamentos, a companhia teve uma média de 6% a menos, né, mas lançou ali 463 imóveis, um preço médio acima, né, por isso que a companhia teve um VGV maior, né, de 211,5, comparado a 199,7, e também o número de empreendimentos lançados no segundo tri, acima do primeiro trimestre, de 7 empreendimentos lançados contra 6 empreendimentos lançados, um crescimento de 16,7%. Débora? Isso aí, Alex André, foi mais rápido do que ligeiro aqui, mas passando todos os detalhes. Aliás, lembrando que a CURE já teve aqui, né, no BMC Business. Quem perdeu a entrevista é só procurar aqui, tem tudo na íntegra para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre o case e quiserem mais alguma informação, é só procurar aqui na nossa playlist, tanto aqui no nosso portal da BMC, como também no nosso canal do YouTube tem a entrevista inteirinha aí para vocês tirarem todas as dúvidas sobre a companhia. A gente está aqui também todos os dias, é só deixar as mensagens de vocês aqui que a gente sempre está de olho. Obrigada pela sua companhia, Alex. Obrigada aí, então, até amanhã. Vamos encerrando por aqui, porque tá chegando o BMC Now já. Tá chegando o BMC Now. Quero agradecer toda a equipe da BMC News e você que sempre nos acompanha. Um grande abraço, Débora, e até amanhã. Vamos lá, o BMC Now tá chegando aí com o Daniel Morales e com o Rafael Lara, trazendo todas as últimas informações do mercado aqui ao vivo para vocês. Então eu me despeço por aqui, vocês continuam aí com esses dois feras que estão chegando aí, trazendo todas as últimas informações do mercado. Um forte abraço para todos vocês, muito obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.